Olá! Dando sequência à discussão de temas importantes para o nosso presente e também para o nosso futuro, hoje vamos tratar de meio ambiente. O que significa para o planeta as discussões travadas em Copenhague, na Dinamarca, entre os países mais importantes do mundo? Fica aí o Responsabilidade, o programa do bem. Já volta! Estamos de volta com Responsabilidade, hoje com o secretário de Estado de Agricultura, Cristiano Alves, também deputado estadual. Cristiano, fala-se muito em meio ambiente, né? Então a gente fica ouvindo esses termos diferentes, sequestro de carbono, troca de emissão de gases e venda de sequestro de carbono, e aí a Holanda compra esses cheques brasileiros, mas a gente não sabe exatamente o que é isso. Você pode dar uma explicação falando fácil, como você sempre faz? Olha, a questão ambiental hoje, como, aliás, já deveria estar há muito tempo, frequenta a pauta, o dia a dia da discussão, seja na imprensa, seja no interior dos lares. As pessoas estão discutindo mais o clima, as mudanças climáticas, os efeitos estão sendo sentidos de uma maneira também mais direta. Então, quando você vê resultados de inundações, né, cada vez mais as temporadas de chuvas começam a preocupar cada vez mais a todos nós, eu acho que as pessoas ficaram mais sensíveis a discutir o impacto realmente do meio ambiente sobre a vida de cada um. Então, isso, claro, essa preocupação, essa urgência, faz com que a gente também busque caminhos e alternativas. E já desde a Rio 92, ou seja, quando houve aquela conferência mundial no Rio de Janeiro, no nosso estado, mais especificamente na capital, debatendo uma série de alternativas no final do século passado, já se apontava um mecanismo muito fácil de entender, mas muito difícil de praticar, que eram os chamados créditos de carbono. Esse mecanismo, claro, ele tem um nome mais sofisticado, mas para a gente ter um entendimento mais fácil, tudo que você lança na atmosfera sob a forma de poluente tem uma determinada composição. Mas o que é mais comum, o que é mais presente nessas emissões é o chamado gás carbônico, ou CO2, que é a forma química, né? Assim como a água é H2O, o gás carbônico, né, é CO2. Então, essa sigla que às vezes muita gente lê no jornal, CO2, CO2, por que se está falando tanto nisso? Porque, será que isso virou moda? Não. Isso foi criado a partir desta conferência, a Rio 92, e que vem sendo atualizado. Protocolo de Kyoto. Por que Kyoto? Porque Kyoto é uma cidade no Japão que sediou uma outra conferência sobre o clima. Agora, como em Copenhague, na Dinamarca, vai ser sediado Exatamente. também. Agora nós vamos ter Copenhague. Então, cada conferência dessa, que normalmente fica com o nome das cidades, ela vem representando um avanço nessa discussão. É verdade que esse avanço não está na velocidade que nós precisamos, ou seja, o aquecimento global está ocorrendo de uma maneira muito mais rápida do que aquilo que a gente precisa em termos de necessidade de ajustar o padrão de consumo, de produção ao nosso dia a dia. E parece que as pessoas também não estão acreditando muito, né? A gente vê na região norte, noroeste, as cheias, a gente vê na própria Baixada Fluminense a quantidade de calamidades que estão acontecendo, né, com as chuvas, e parece que o mundo não está preparado para esse volume de águas. Também as pessoas não se preparam, afinal de contas, assoreiam os rios, jogam um monte de porcaria. Claro. Onde não devem, entopem os bueiros. Eu li um artigo recentemente interessante dizendo que o papelzinho da sua bala, o seu chiclete, a sua guimba de cigarro, você acha que é inócuo, que não tem problema, que não é pequenininho, mas é de um em um. Imagina, uma população de 16 milhões de habitantes jogando pedacinhos de filtro de cigarro, ou seja lá do que for. Ainda um chiclete que seja. Sim. Sem dúvida, são hábitos horrorosos que a gente foi incorporando ao longo do tempo e que, somados à poluição de grosso calibre, ou seja, de grande porte, a poluição de atacado, formam um conjunto de situações muito difíceis de serem administrados. Então,
quando se fez essa primeira conferência, depois o próprio protocolo de Kyoto e tudo mais, o que se ajustou? Que há países mais poluidores do que outros. Então, os países que são mais poluidores, eles emitem mais CO2. Então, são os grandes emissores de CO2. E há países que poluem menos. Então, aquele que não contribui para a emissão, ou que está fazendo algumas ações na direção de limpar, né? Replantio de florestas, produção agrícola sustentável, enfim, medidas que visem anular essa emissão, esse país ou essa empresa, dependendo da situação, ela tem direito a receber um crédito de carbono, que ela entrega para quem está emitindo. E quem está emitindo tem que pagar, ou seja, dar uma compensação, para que no final essa soma, se eu vou ter um país que ele não se desenvolve industrialmente na proporção de um outro, é claro que alguém tem que pagar por ele ser um preservador do meio ambiente. Mas sabe o que eu acho engraçado também? Eu acho que esse é o mecanismo mais... Quer dizer, o jeito mais fácil, talvez, de entender esse mecanismo de crédito de carbono. É, realmente muito fácil, super bacana você estar explicando assim, porque eu acho que para quem está em casa, que não está muito ambientado com esse tema, aliás, ambientado, né? Ambientado tem a ver com ambiente Mas total. eu acho que é interessante, 100%. assim, os Estados Unidos, a China e alguns outros países, eles absolutamente não querem mexer no seu consumo e ficam cobrando de nós, brasileiros, que a Amazônia seja preservada. Quer dizer, é uma atitude um pouco egoísta também, internacionalmente falando, né? É verdade. É um tanto hipócrita, né, o posicionamento, porque querem preservar a Amazônia brasileira, e a gente também quer, né, mas eles querem por uma razão egoísta. Né? Diz, a Amazônia é uma reserva para o mundo, etc. e tal. Então, manter a Amazônia preservada é importantíssimo, mas a Amazônia é brasileira na sua grande maioria. É verdade, tem um pedaço no Peru, um pedacinho, né, significativo até nos demais países, na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia e tal. Mas o Brasil, majoritariamente, é que detém da Amazônia o maior percentual. E para a gente não ficar numa discussão muito longe aqui do nosso cotidiano, que é mais do estado do Rio, eu te diria o seguinte: o Rio de Janeiro tem a possibilidade de ser um estado que se desenvolve do ponto de vista industrial com equilíbrio. E mesmo a exploração de petróleo, que é algo muito concentrado, tem como ser atenuada desde que a gente também faça o nosso dever de casa. O Rio tem uma ambiência, né, um tipo de topografia, a proximidade do mar e da região, vamos dizer, de montanhas da Serra do Mar, com boa parte das suas florestas ainda preservadas. A cidade do Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do mundo. O interior do estado tem uma cobertura vegetal que oscila em torno de 18% do seu território. A reserva legal de uma propriedade rural, por exemplo, é 20%. A reserva legal. Então, se nós fôssemos uma fazenda, nós estaríamos muito próximos de estar na reserva legal, ou seja, ali por volta dos 20%. Mas nós temos que ter um esforço coletivo para poder fazer com que 20% seja o piso. Nós podemos avançar mais, nós podemos preservar mais e mantendo nossas atividades produtivas acontecendo. Então, se é inevitável, por exemplo, instalar uma siderúrgica, como foi o caso agora da CSA, que até virou manchete, a Siderúrgica do Atlântico, Companhia Siderúrgica do Atlântico, que é um investimento da Thyssen, alemã, com a Vale do Rio Doce. Está ali na região da zona oeste da cidade do Rio, quase na divisa com o município de Itaguaí. Bom, a siderúrgica é necessária, porque o Rio é um ótimo local para a exportação de aço e, ao mesmo tempo, receber carvão mineral que faz com que o alto forno de uma siderúrgica funcione. Então, uma siderúrgica, ela tem que ficar no porto, por quê? Porque ela tem o minério de ferro, entra na siderúrgica, vira aço e você exporta aço. Muito melhor do que você exportar simplesmente o minério de ferro. Agora, para você movimentar esse alto forno, esse navio que foi levar o aço, ele traz o carvão que vai
tocar esse alto forno. Combustível. Então, a localização da CSA é muito boa. Ocorre... Só um detalhe, tem gente que diz que essa siderúrgica não podia estar no Brasil, que tinha que estar na Europa, porque os europeus não querem poluição, manda para cá. Mas o fato é o seguinte, se o Brasil não tiver siderúrgica, vai mandar minério de ferro para lá por um precinho desse tamanho. Então, o Brasil tem que saber fazer desenvolvimento. Compensando. E compensar no meio ambiente. Então, por exemplo, as emissões do estado do Rio, as emissões de carbono, são de 76 milhões de toneladas ano. Uhum. Não é uma das maiores emissões do Brasil, não. É um estado até que emite pouco, já que São Paulo é o estado mais industrializado da federação. Mas o Rio não pode deixar descolar desse patamar, senão ele vai entrar num patamar perigoso de emissões. E a gente tem que ir procurando bons exemplos de combate a essas emissões. Senão também freia o desenvolvimento, né? Sem dúvida. Você... É o emprego, é a capacitação. Tem gente precisando trabalhar, né? E recurso também, né? Claro, e gerar recurso. Então, a gente precisa fazer isso. Só como exemplo desse tipo de ação, eu já falei aqui numa outra oportunidade sobre o nosso programa Rio Rural. Uhum. Da Secretaria de Agricultura? Lá da nossa Secretaria de Agricultura, desenvolvido com parceiros. Uhum. O principal parceiro é o Banco Mundial. É um parceiro de muito porte, né? Um parceiro que está indiscutivelmente no topo do mundo em termos de capacidade financeira, mas que apostou nessa iniciativa da nossa Secretaria de Agricultura e colocou aqui o equivalente a quase 50 milhões de dólares para que a gente faça basicamente o quê? Nós estamos aí nos pequenos distritos, comunidades, zona rural do estado do Rio, atuando no reflorestamento das nascentes, fazendo replantio da mata ciliar, fazendo esgotamento sanitário para as populações rurais, tudo isso visando preservar o ambiente e preservar a água, que é o bem mais importante, mais significativo que se pode ter. Não vai adiantar nós termos reservas maravilhosas de petróleo, de gás, se nós não tivermos água. É o principal. A água compõe 70% do nosso corpo. Isso aí. Imagina, esse bem, que é um bem extraordinário, tudo que você faz para preservar a água, indiretamente você preserva todo o resto do meio ambiente. E quando você faz uma ação a favor do meio ambiente, que você então diminui a emissão de carbono, você está, de alguma maneira, também permitindo que uma outra situação de instalação de indústria ocorra. Então, se você faz o seu dever de casa aqui no meio ambiente, você, com isso, sequestra carbono, ao invés de emitir. Purifica. E aí ganha crédito para, então, poder desenvolver, trazer emprego, recurso, claro, impostos e claro. tudo que... Eu fiquei com uma questão, como é que... Porque, assim, eu acho que quem está em casa não sabe que você está há tantos anos à frente da Secretaria de Agricultura. No final do seu período, você vai ter ficado o quê? 10 anos? 10 12 anos, anos? aproximadamente. Pois é. 10, 11 foi o secretário que mais ficou na pasta. Como que se dá, Cristiano? Como é que faz para conseguir um projeto? Porque todo mundo quer dinheiro, né? Todo mundo tem ótimas ideias, tem ótimos projetos e quer recurso. Como que você conseguiu atrair a atenção desse banco, que é o mais importante do mundo, e conseguir ser aprovado? Os caras vieram aqui, fizeram um reconhecimento da área, aprovaram a sua ideia. Como é que foi isso? Olha, na verdade, isso é um trabalho de equipe, né? Eu acho que o principal é você ter uma equipe e valorizar essa equipe. Então, recuperar a autoestima dos servidores da Secretaria de Estado da Agricultura foi uma tarefa absolutamente fundamental. Reequipar a Emater, que é o braço mais operador da Secretaria, nós estamos fazendo concurso para quase 200 profissionais. Estamos fazendo, não, já fizemos, estamos agora dando posse. Uhum. Uma compra de equipamentos, máquinas agrícolas, máquinas para manutenção de estradas, enfim. Vocês compraram mais de 50 máquinas? No total, são mais de 50 máquinas, somados implementos e outros equipamentos, mais de 120 itens. É o maior investimento já feito em agricultura no estado do Rio, disparado. Então, esse tipo de comportamento, onde você reestrutura a sua equipe, também gera nela a capacidade de ter boas ideias e de formular. Então,
quando a gente